Olá, paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos deu. Por isso estamos gratos, porque temos a oportunidade de ser melhor hoje, talvez 1% do que fomos ontem. Ai, Verônica, 1% é muito pouco. Não desvalorize os 1%, porque daqui 10 dias já são 10%. Então, se todos os dias você se empenhar para ser 1% melhor do que você foi no dia anterior, daqui a pouco você chega na estatura de varão perfeito. Na estatura que você deseja em Cristo. É dia após dia, de glória em glória, nós estamos sendo transformados e lapidados para a glória do Senhor Jesus. Então, se hoje você se dedicar 1% para ser melhor do que foi ontem, 1% para ser mais paciente, para ser mais amoroso, para ser mais manso, daqui a um tempinho você chega no seu objetivo. E hoje, o caldo aqui é bem grosso. Vamos conversar e construir essa mensagem junto? Fica à vontade, senta-se aí nessa mesa que o Senhor tem nos colocado. Tem colocado diante de nós. Porque hoje Ele vai trazer, sabe, aquele banquete gostoso, que tem comidas que vai te nutrir forte. Então, esse é o banquete. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 6, ela começa com a multiplicação dos pães. Ela começa com ali o Senhor realizando um milagre para uma multidão. Começa já falando da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, né? Que após, né, o versículo 1, após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia porque seus milagres, né, já tinham visto seus milagres que operava sobre os enfermos. Jesus, ele se retira, ele vai para um canto, ele vai para um deserto, mas a multidão sempre perseguia Jesus. Sabe, não sei, talvez você às vezes tenha aquele pequeno momento que quer se isolar, mas a multidão sempre vai te procurar se você exala a presença de Jesus, porque onde Jesus está, ele atrai pessoas para perto. E não foi diferente. A multidão foi atrás de Jesus. A multidão ia atrás de Jesus. E após já muito tempo, no deserto, ouvindo a palavra, vendo, né, Jesus manifestar ali a cura, tudo que o Senhor Jesus fazia por onde ele passava, Jesus, ele se compadece daquele povo, porque Jesus, ele olha para as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, ele olha. E aquele povo estava ali há uns dias sem comer, sem beber, e Jesus, ele olha para os seus, né, ali discípulos e pergunta o que pode oferecer para eles, porque eles estavam com fome e eles estavam ali há muito tempo, até eles retornar para casa ou caminhos, eles não iam aguentar. Jesus olhou e viu que naquele momento a maior necessidade daquele povo não era talvez da palavra, não era talvez dos milagres, embora eles estavam ali sedentos e queriam mais e não estavam olhando para as próprias necessidades. Mas aí Jesus olhou e falou assim, não, agora o que vocês precisam é de comer. Então ele vai e pergunta, só que eles não têm, né? Não tem dinheiro, não dá, até que a gente vai e compra, não dá. E se apresenta alguém com 5 pães e 2 peixinhos e Jesus fala para separar ali o pessoal, um grupo, e o Senhor faz um milagre. No partir do pão é que vai a multiplicação. Multiplicou tanto que sobrou muito mais para encher cestos. Eu creio que se você é evangélico, um dia já escutou essa história, porque é uma história muito contada. Só que eu quero falar da outra parte. Acabando esse episódio, Jesus atravessa com a multidão, né? Com a multidão, desculpa. Com os seus discípulos. Aí tem aqui o clássico, né? Que o Jesus anda sobre as águas, né? Para encontro com eles e tudo mais. Mas um pouquinho depois, já a partir do 22, que no dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão após o Senhor ter dado graças, né? Que ele deu graças e repartiu. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Como eu falei, a multidão, ela tem um papel muito importante. Ela vai seguir. Se você manifesta a glória do Senhor, se você é cheio do Senhor, a multidão vai te seguir. Só que não se baseie pela multidão. Se baseia pelo que o Espírito Santo te diz. A multidão atravessa e vai para Cafarnaum atrás de Jesus. E quando eles chegam até Jesus,
E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegares aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Isso aqui é muito forte. Jesus está dizendo para ele: vocês não vieram por conta do milagre que foi feito. Vocês não vieram pelas palavras que vocês ouviram sobre Deus. Vocês não vieram pelas coisas que eu tenho declarado do meu Pai, trazendo para minhas palavras, do meu Pai, do reino de Deus. Vocês vieram porque vocês querem mais pão. Olha isso. Peraí que eu perdi o versículo aqui. Porque, não porque viste milagre, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque ele, Deus, o Pai, o selou. Então lhes disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e lhe disse: esta é a obra de Deus, que criais naquele que ele enviou. Disseram, porém, que sinais, pois fazeis tu para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operarás? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: Deus leu a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não crereis. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuraram dele, porque ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E ele dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo a mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? Portanto Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: não murmurais entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouvir e aprender do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que ele dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer esse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, e a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode vos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, sim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vós, pais, que comeres o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Gente, desculpa porque eu fiquei assim, né? Porque eu tô lendo. Que grandeza! Não tinha como eu não ler essa poderosa palavra do Senhor para você. E vamos trazer um entendimento?
O que aquele povo foi atrás de Jesus? Atravessou o mar para ir para Cafarnaum. Atrás de Jesus. Atrás de benefícios. Atrás da comida. Daquilo que alimentar a sua carne. Eles não entenderam que tudo que Jesus fazia, tudo que ele comunicava, tudo que ele mostrava, era algo forte para o seu espírito, para a sua alma, para conectar eles a Deus. Mas carnalmente, com uma visão carnal, olhando só para a necessidade momentânea de uma carne. Pô, ele me deu pão, ele fez um milagre, pão, peixe. Eu não precisei pescar, eu não precisei preparar a massa, comer tudo. Quem não quer essa facilidade? Quem não quer essa facilidade? Então eles foram atrás de Jesus, me dá mais daquele pão. Tava gostoso aquele pão. Sabe quando você come alguma coisa gostosa? Eu quero comer mais um pouco. Me dá mais daquele pão, daquele peixe, tava tão gostoso. Só que Jesus falou, vocês não estão entendendo. Com tantas coisas que eu ensinei, com tantas coisas que vocês viram, vocês só ficaram presos ao que alimentou a sua carne, ao seu paladar. Infelizmente, nós estamos indo atrás de Jesus pelos benefícios de Jesus. Estamos indo por pão e peixe. Estamos indo porque foi bom, foi gostoso. Pão, me dá mais daquele pão. Saciando a carne em Jesus. Nós estamos saciando a nossa carne em Jesus. E não foi para isso. Jesus deixou claro, não é isso. O verdadeiro maná, o verdadeiro pão sou eu. Aquilo só alimentou a carne de vocês para que vocês sobrevivessem. Mas eu tô falando de vida eterna. Eu tô falando da carne e do sangue, da minha carne e do meu sangue. Eles não entenderam ali o contexto. Acharam que vão ter que matar ele, literalmente, comer um pedaço. Porque não estava ligado no espiritual. Quando a gente não tá ligado no espiritual, a gente tá só no carnal. A gente só quer Jesus por coisas, benefícios carnais. Coisas para saciar nosso paladar, para saciar nosso ego, para saciar as nossas emoções. Não, eu quero o dono da cura, não, eu só quero a cura. Eu só quero eu me sentir bem. Mas quando ele tem algo muito maior, naquele último dia, no último dia eu vou te ressuscitar, você vai ficar comigo, você vai morar com o Pai. Não, Jesus, eu não tô preocupada no que vai acontecer daqui, sei lá quantos mil anos. Não vou ficar preocupada com isso. Eu tô preocupada só com agora. A gente às vezes foca muito no agora, no carnal, na nossa necessidade na terra, esquece do espiritual, do que está por vir, que é muito maior, que é o que Jesus foi apresentar. Quando Jesus ele apresenta o verdadeiro sentido, quando ele apresenta para eles o verdadeiro evangelho, eles não querem. Vamos ler o restante. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, este é o discurso duro. Quem o pode ouvir? Os discípulos começaram a falar que palavras duras. As palavras de Jesus é muito dura. Quem consegue ouvir? Quem consegue ouvir a verdade revelada do Evangelho de Cristo e permanecer? Quem consegue? É duro. Sabe por que é duro? Porque nega-se a si mesmo. Sabendo, pois, Jesus si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, disse-lhes, isto vos ofende? Aí ele olhando para os discípulos, vocês estão comigo tanto tempo me seguindo. Essas palavras te ofendem? Essas palavras estão te ofendendo? A palavra do Evangelho está te ofendendo? Você está andando com ele. Você está caminhando para uma vida eterna. As palavras te ofendem? É pesado demais para você? Porque isso pode significar que você está buscando ele só por interesse da sua carne. O que seria se vós visse o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Isso é muito forte. Presta atenção. Jesus está falando assim, a carne, Jesus, a matéria, ela não é nada. Essa carcaça aqui, ela não é nada. Ai, mas a minha vanglória, ai, porque eu sou, ai, porque eu tenho que ser essa... Carne não é nada. É o espírito que dá vida. É o espírito que vivifica. E você está cuidando. Não que a gente não tem que cuidar do corpo para poder fazer. Mas a intenção. O negócio é a intenção. Você está se preocupando mais com a matéria, com o corpo, do que com o espírito. Está pronto, preparado. O espírito que dá vida. A carne, de proveito nenhum há. Sabe, isso aqui vai virar terra, bicho vai comer. Ou se for cremado, fogo vai consumir. É isso que espera para essa matéria. E ele dizia, mas há alguns de vós que não crê, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam. E quem deveria o trair? E ele dizia, por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andaram mais com ele. Quando perceberam o que realmente Jesus ensinava, o que realmente ele queria, o que ele realmente ia fazer, que ele não ia ficar cedendo às
vontadezinhas que não eram só para eles terem uma vida confortável, que Jesus era como um mágico, sabe? Fazendo o Aladim, tudo o que eles queriam e desejavam, que eles não precisavam fazer mais nada, só desfrutar, viraram das costas e foram embora. Mas os de verdade permanecem. Então Simão Pedro respondeu: não. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: querei vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi a 12 de vós? E de vós é o diabo. E ele falava de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este deveria traí-lo sendo um dos seus 12. Que haja em nós as palavras que ouvem Pedro: Senhor, para quem iremos? Você é o Filho do Deus vivo. Para quem iremos só alimentar uma carne que é uma carcaça que vai acabar? Sabe, eu não sei quem te apresentaram, como te apresentaram Jesus. Mas eu vejo que muitos estão se perdendo, muitos estão virando as costas e indo embora quando estão descobrindo realmente o que é o Evangelho, o que é Deus, o que é Jesus, o que significa o sacrifício de Jesus. Muitos estão virando as costas e estão colocando a culpa no outro, sobrecarregando o outro, dizendo que é porque fizeram, é porque falaram, mas o seu coração nunca esteve no Senhor, nunca esteve no Filho do Deus vivo, porque se tivesse, você suportaria todas as dores, você suportaria todas as chicoteadas, suportaria todas as palavras. Quando a nossa vida, para quem iremos? Para quem? Nada nesse mundo supera, nada nesse mundo vai ocupar o lugar de Cristo. A nossa vida, só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele te dá vida, é só Jesus. Facilidades, sabe? Nada. Mas vem aqui o barquinho é mais fácil. Ei, palavras duras são necessárias para formar nosso caráter e sermos semelhantes a Jesus. Nós não buscamos Jesus para alimentar a nossa carne, nós buscamos Jesus para alimentar o nosso espírito, para que ele cresça, que ele vivifique em Cristo, para que naquele último dia nós venhamos ser ressuscitados com ele. Nada nessa terra, nada. O pão pode ser gostoso que ele oferece, o peixe pode ser o melhor, mas a palavra, o ensino, isso sim, é isso que nos fortalece, é isso que nos vivifica, é isso que nos dá vida. Então hoje o Espírito Santo te pergunta para onde você vai. Você está vindo atrás só do pão, do peixe, só dos benefícios, daquilo que eu tenho te oferecido? Mas a minha palavra é essa. A minha palavra de vida eterna, a minha palavra é renúncia, a minha palavra é entrega, a minha palavra é nova vida, a minha palavra é andar na minha justiça, reto, sendo muitas das vezes caluniado, apedrejado, falado mal, ignorado, abandonado. Mas eu estarei com você. E qual é a palavra? Vai retroceder como muitos daqueles que seguiam a ele? Ou vai permanecer como os 11? Não vou botar como Judas. Vou falar como os 11. Como Pedro falou. Para quem iremos? É forte hoje, é forte o negócio. Mas fique com essa palavra e saia decidido. E se tem alguém que saiu do caminho porque foi atrás de Jesus por pão e peixe, manda essa palavra. Ou está buscando Jesus por pão e peixe, manda essa palavra. Fala. É palavras duras, o evangelho. Mas para quem você vai? A carne perece. A carne nada é. Mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito que dá vida. E é o Espírito que tem que estar alimentado por Cristo. Para que no último dia nós venhamos ser ressuscitados com Ele. Fique com essa palavra. Seja abençoado em nome de Jesus.